Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje duas propostas de lei relativas às autarquias locais. Uma que diz respeito ao regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e outra que diz respeito às regras, critérios aplicáveis à criação e ao provimento de cargos dirigentes na administração local. Sobre estas duas propostas de lei, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa far-vos-á depois uma apresentação mais detalhada. São diplomas que darão entrada na Assembleia da República mais tardar no início da próxima semana. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que cria o Sistema de Indústria Responsável, SIR, que regula o exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de zonas empresariais responsáveis, bem como o processo de acreditação de entidades no âmbito deste sistema. Foi ainda aprovada uma resolução que lança um programa global de indústria responsável com vista à melhoria do ambiente de negócios, à redução de custos de contexto e à otimização do enquadramento legal e regulamentar relativo à localização, instalação e exploração de atividades de natureza industrial. Este programa, o Sistema de Indústria Responsável, traz uma mudança de paradigma no modelo do exercício da atividade industrial entre nós, removendo barreiras administrativas injustificadas e responsabilizando os industriais pelas atividades que desenvolvem, constituindo-se como uma forte alavanca para a melhoria da competitividade da economia nacional. Relativamente a este diploma, queria-vos também dar nota de que o Sr. Ministro da Economia esteve no Conselho de Ministros hoje de manhã, mas teve que sair antes de terminar o Conselho de Ministros porque tinha uma reunião em Madrid, caminho de Madrid deve estar já neste momento, e será feita amanhã de manhã no Ministério da Economia uma conferência de imprensa para a apresentação detalhada deste diploma hoje aprovado no Conselho de Ministros sobre o Sistema de Indústria Responsável, que é um diploma com bastante fogo, um diploma bastante relevante e, portanto, será feita amanhã de manhã. Penso que os senhores jornalistas serão depois contactados pela assessoria de imprensa do Gabinete do Ministro da Economia e do Emprego. O Governo aprovou também hoje um anteprojeto de proposta de lei que institui, sob a égide do Comitê Olímpico de Portugal, o Tribunal Arbitral do Desporto. O Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que está aqui connosco, fará depois a apresentação mais detalhada das linhas principais de orientação deste diploma, que foi hoje aprovado em anteprojeto no Conselho de Ministros e em anteprojeto para permitir a audição que será de imediato desencadeada junto das entidades que têm que ser ouvidas relativamente à constituição deste Tribunal, para depois o diploma poder ser enviado para a Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou também um novo regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básicos e secundário e de formadores e técnicos especializados. Trata-se de um diploma que vai regular os concursos para seleção e recrutamento do pessoal docente de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, constituindo os concursos, o processo normal e obrigatório de seleção e recrutamento do pessoal docente. São ainda previstos neste diploma os procedimentos necessários à operacionalização e mobilidade dos docentes colocados nas escolas da rede pública do Ministério da Educação. Foi também aprovado no âmbito do PREMAC a Lei Orgânica do Instituto Nacional de Estatística, o INE. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que transpõe uma diretiva comunitária relativa às condições a que deve obedecer a cultura de sementes de arroz. Por último, foram aprovados no Conselho de Ministros mais 3 acordos internacionais. Com a aprovação de hoje, o atual Governo ultrapassa os 50 acordos internacionais já propostos para ratificação ao Parlamento, desde o seu início de funções. Neste caso, acordos internacionais que versam sobre transporte aéreo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, bem como com a Islândia e o Reino da Noruega. E o terceiro tem que ver com o acordo de aviação euromediterrâneo entre a União Europeia e o Reino da Jordânia. Eu passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local e das autarquias locais e da Reforma Administrativa para vos fazer a apresentação das duas propostas de lei que mencionei no princípio. Boa tarde, Srs. Ministros. O Conselho de Ministros aprovou hoje
mais 2 diplomas que se enquadram na reforma da administração local, um dos quais que tem a ver com as atividades empresariais locais. Na verdade, 5 meses depois de termos recebido o livro branco do setor empresarial local, apresentamos hoje, foi aprovado em Conselho de Ministros, a proposta de lei das atividades empresariais locais, que assenta basicamente nos seguintes princípios. Desde logo, a simplificação dos modelos da governação local. Depois, o reforço do controlo e da transparência desta tipologia de entidades. Define também um conjunto de critérios para a existência das empresas locais e para as participações locais. Define, enquadra com mais rigor o âmbito dos contratos programa e dos contratos de gestão entre as entidades participantes, os municípios e as suas respectivas entidades empresariais. Regula outras atividades que prosseguem fins autárquicos, na verdade, para além do setor empresarial local, das empresas locais, existem fundações, associações, cooperativas que prosseguem fins autárquicos, que também são aqui regulados neste diploma. Regula também as atividades dos serviços municipalizados e, basicamente, assenta no princípio da não duplicação de atividades entre municípios e esta tipologia de entidades. Mais 3 notas finais sobre esta proposta de lei. Independentemente do valor do ato, passa a ser obrigatório o visto prévio do Tribunal de Contas para a criação de empresas municipais. O visto prévio assentará não só num plano que será apresentado pelos respectivos municípios para demonstrar a necessidade da existência de uma determinada empresa local, mas também será agora obrigado o município a apresentar um cenário de procura atual e futura para a existência daquela empresa, bem como demonstrar o impacto que a criação de uma eventual empresa local terá nas contas do respectivo município. A remuneração dos administradores também sofre alterações e passa a ter como referência o salário do vereador a tempo inteiro. O prazo para aplicação dos princípios constantes nesta proposta de lei, naturalmente após discussão pública na Assembleia da República, será de 6 meses, quer isso dizer que os municípios terão 6 meses para deliberar na respectiva Assembleia Municipal sobre o que vão decidir, aqueles que têm, naturalmente, que tiverem necessidade de tomar decisões, o que vão decidir sobre a extinção, fusão ou internalização de um determinado serviço que hoje é prosseguido por uma entidade desta tipologia. Sobre o outro diploma, o Estatuto do Pessoal Dirigente, assenta em 2 objetivos: a eficiência organizacional e a racionalização de recursos. Trata-se de um diploma que, apesar de ter como ponto de partida a obrigação nacional, que está presente no Memorando de Entendimento, de 15% de redução dos dirigentes em todos os municípios, sem exceção, assenta num princípio completamente diferente, que concorre para um objetivo global que, enfim, cumpre o Memorando de Entendimento, mas assenta numa racionalidade na medida em que, aplicando esta proposta de lei do Estatuto Pessoal Dirigente, há 145 municípios em Portugal que até podem ter mais dirigentes do que aqueles que têm, sendo certo que há 86 municípios que têm que fazer uma redução superior a 30%. Aplicando os princípios do diploma, a redução global que teremos projetada será de 18% do número de dirigentes, sendo certo que, atendendo à situação, embora ela seja sempre conjuntural, de um conjunto de municípios que estão em excesso de endividamento, portanto, e os municípios que estão em excesso de endividamento, apesar do diploma lhes poder permitir
por o conjunto de critérios que é aqui colocado, ter mais dirigentes, por questão de excesso de endividamento, não poderão aumentar os seus dirigentes, e então a redução direta da aplicação será de 23%, atendendo a essa condição económica e financeira de alguns municípios. É importante também dizer que, admitindo, e aqui estamos sempre a falar num cenário, admitindo que os municípios que podem aumentar o seu número de dirigentes não o façam, e é verdade que com os critérios que hoje existem, esses municípios poderiam ter mais dirigentes e não têm, então nesse caso o impacto do diploma, sob o ponto de vista do número, de redução do número de dirigentes, será de 36%. Eu acho que era melhor ficarmos já à disposição para questões que sejam colocadas relativamente a estes diplomas da parte das autarquias, e depois passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude para fazer-vos a apresentação do diploma, que é sobre uma matéria completamente distinta, que tem que ver com o Tribunal Arbitral do Desporto. Obrigada. Rita Nogueira, da TV. Desculpe lá, eu não apanhei a parte final. Em relação à redução dos cargos dirigentes, a sensação com que eu fiquei era que eram 18% em média ao longo dos municípios, mas que depois os endividados teriam que reduzir mais, e depois ainda havia 36%, uma parcela que eu não conseguia acompanhar. Por outro lado, também queria perguntar em relação ao visto prévio para empresas, como é que vai funcionar para as empresas municipais, associações. Eu estava a falar que tinha que haver um visto prévio para empresas, e também aqui por último, mas está relacionado, nesta mesma proposta de lei diz que vão haver procedimentos concursais para cargos dirigentes. Se estamos a reduzir, como é que vai haver estes concursos para administradores de fundações, etc.? Respondo? Muito bem. Relativamente ao impacto do diploma dos dirigentes, então precisar, a redução sem condições é de 18%. O que acontece é que nós temos um conjunto de municípios que estão em excesso de endividamento. E o diploma prevê para esses municípios, que hoje são estes, já amanhã podem ser outros, os municípios que estão em excesso de endividamento não podem aumentar, apesar dos critérios, se não estiverem em excesso de endividamento podem aumentar, mas como estão em excesso de endividamento deixam de poder aumentar o seu número de dirigentes. E nesse caso, então, a redução sobe para 23%, que é aquela que efetivamente vai acontecer, uma vez que esta situação conjuntural manter-se-á pela nossa análise para os próximos 2 ou 3 anos. O que acontece e aí a explicação do número 36% de redução global. Considerando que há 145 municípios que, através deste diploma, podem aumentar o número de dirigentes, e eu reforço aqui a racionalidade da proposta de lei, ela promove uma redução global, mas, na verdade, permite que quase metade dos municípios possam aumentar o seu número de dirigentes. O que eu disse foi que, apesar dessa possibilidade, o que é facto é que este conjunto de municípios hoje já podia ter mais dirigentes e não possui, e não tem esses dirigentes. Portanto, admitindo que eles não o vão agora fazer, então a redução global do número de dirigentes, aplicando os critérios da proposta, aumentará para 36%. Sobre o visto prévio do Tribunal de Contas, quando um determinado município quiser criar uma empresa, ou agora num processo de fusão de empresas, porque esse cenário também acontecerá. Um município que pode ter 3, 4 empresas municipais e pretende fundi-las numa só, como cenário. Essas várias situações têm que ser objeto de visto do prévio do Tribunal de Contas. O visto prévio, até aqui, basicamente avaliava um plano de viabilidade económico-financeira daquela empresa que se pretendia criar. A partir de agora, além desse plano, o município tem que apresentar um cenário de procura atual, um cenário de procura futura e tem que demonstrar o impacto que a criação ou a fusão daquele conjunto de empresas terá no seu,
município. Sobre os concursos para cargos dirigentes, enfim, a metodologia que irá ser prosseguida é que será constituído um júri deliberado na Assembleia Municipal. O júri não terá nenhum dos eleitos locais, tampouco o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Será naturalmente um júri constituído por pessoas com competência para poder fazer aquele recrutamento, e isso também é uma modificação relativamente àquilo que hoje se passa. Metade dos municípios nesta altura do país podem criar mais cargos dirigentes, é isso? 145 municípios. O país não corre o risco daqui a uns anos ter de cortar em dirigentes das autarquias? Não, porque o que nós aqui estabelecemos é uma matriz de critérios que tem limites máximos, coisa que até aqui não acontecia. E por isso é que nós temos esta disparidade de municípios da mesma tipologia poderem ter um número de dirigentes completamente diferente, que é, aliás, o que acontece. Portanto, com esta matriz aprovada, o que acontece é que há municípios que podem, efetivamente, ter mais dirigentes. Já hoje podiam ter mais dirigentes, não o fizeram, e daí aquela nossa precisão relativamente à redução global através do impacto da aplicação do diploma. E, portanto, relativamente à redução de dirigentes, o que vai acontecer é que há, da mesma maneira que há 145 municípios que até podem aumentar o seu número, há 86 municípios que têm que diminuir mais de 30% os seus dirigentes. Até posso dar-lhe outro número: há cerca de 40 municípios que têm que reduzir mais de 50% o seu número de dirigentes. Portanto, em nota de rodapé final, efetivamente, através da aplicação deste diploma, há uma redução global direta, atendendo à condição financeira de um conjunto de municípios, de 23%, admitindo que os municípios que podem aumentar, e já podiam, e não vão fazê-lo, então temos uma redução global de dirigentes de 36%, e a sua dúvida está, digamos que esclarecida, até pelo facto de haver o teto máximo, passar a haver teto máximo em todos os cargos de dirigentes municipais. Se me permitem, antes da próxima pergunta, só para complementar, que eu acho que esta questão é essencial e eu percebo que, pelas vossas caras, que poderá haver ainda alguma dúvida. Vamos lá ver. A situação que acontece atualmente é que os memorandos de entendimento aprovados pelo anterior Governo apontavam para uma obrigação de redução de 15% em todas as câmaras municipais. Essa redução seria, se fosse aplicada cegamente, seria uma redução injusta, porque a realidade é que há câmaras onde, por força da gestão que a própria Câmara tem desenvolvido nos últimos anos, tem uma estrutura organizacional, digamos assim, enxuta, seca. E, por contraponto, há outras câmaras que têm estruturas organizacionais bastante empoladas, com uma multiplicação muito grande de cargos dirigentes. E, portanto, a aplicação cega de uma redução de 15% a todos iria criar uma situação de injustiça relativa gritante, porque haveria alguns que, mesmo com a redução de 15%, ainda ficavam com um número enorme de cargos dirigentes, enquanto outros que tinham tido uma gestão racional e organizacionalmente tinham enxugado a estrutura da Câmara, ver-se-iam obrigados a fazer uma redução de 15%, com danos, eventualmente, até para a própria gestão dos serviços municipais. E, portanto, a opção do Governo não foi a opção deste diploma, não é a de apresentar uma redução de 15% em cada um dos municípios. É a opção de criar uma matriz que tem que ver com critérios de população do município, do número de dormidas turísticas no município, portanto, daquilo que pesa em termos da organização que o município tem de montar para servir de uma forma adequada à sua população e à sua comunidade, e de acordo com essa matriz chega-se a estes números. Ou seja, com esta matriz, aplicando à realidade atualmente existente dos municípios que existem no país, chega-se à conclusão de que há 145 municípios que já têm, face a esta matriz que o Governo agora decide, propõe à Assembleia, já têm dirigentes a mais e, portanto, não podem, pelo contrário, vão ter que reduzir, vão ter que se encaixar dentro desta matriz. Mas, por contraponto, há 85 outros municípios que, olhando para esta matriz, estão abaixo.
Ou ao contrário, pronto, mas penso que assim já estão a perceber a questão. E, portanto, as percentagens depois variam consoante da aplicação da lei. Os municípios que, eventualmente, têm uma estrutura organizacional sólida e adequada, ainda poderiam ter margem, optarem ou não optarem, em princípio não irão optar, porque se eles, sem lei, já tinham, sem obrigação legal, já tinham uma estrutura curta e enxuta, não vai ser por causa da aprovação da lei que eles vão desatar a nomear novos cargos dirigentes. E, portanto, a flutuação das percentagens tem que ver apenas com as simulações que o Governo faz, face à realidade atual, de aplicação da nova lei. Digamos que, se da aplicação da nova lei toda a gente ficasse com o número, com o teto exato do número de cargos dirigentes que a nova matriz permite, o resultado seria 1. Se partirmos do princípio que aqueles que estão abaixo estão muito bem e sentem-se bem por estar abaixo, porque foram eles que decidiram estar abaixo, vão continuar a decidir estar abaixo, então a percentagem é diferente. E depois há a tal norma travão que diz que, independentemente da matriz igual para todos, os municípios que estejam em dificuldade financeira não podem, é uma espécie de uma norma travão, não podem aumentar dirigentes, enquanto estiverem nessa situação de recuperação financeira, por razões que obviamente todos compreendem. A última nota que eu deixava é que esta disparidade, no fundo, é o melhor exemplo, ou se quiser, a melhor justificação para a necessidade imperiosa desta legislação. De facto, a situação é tão dispar, a situação real, estudada pelo Governo, apurada, o levantamento feito em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, demonstra de tal maneira estas disparidades tão gritantes que esta legislação, independentemente dos compromissos que os memorandos obrigam o Governo português a tomar estas medidas, o levantamento desta realidade, por si só, demonstra à saciedade a necessidade imperiosa de se fazer uma legislação como esta que o Governo está a fazer, para colocar alguma justiça relativa, alguma, não vou dizer uniformização, mas alguma equidade, digamos assim, na organização a que a administração local está obrigada por lei. Portanto, esta disparidade, por si só, do nosso ponto de vista, justifica politicamente à saciedade a necessidade de se aprovar uma legislação como esta, que venha pôr, digamos, regras que possam dotar de uma equidade muito maior à administração local ao nível nacional. Liliana Valente, do Jornal I. Queria perguntar qual é a poupança que o Governo estima com estas duas matérias em relação à extinção ou fusão de empresas municipais e aos dirigentes, e depois tem algum cálculo de quantos dirigentes é que pensam que as câmaras poderão cortar, tendo em conta a aplicação destes critérios. Depois uma segunda questão, quais os critérios financeiros para a extinção das empresas municipais? Vão ter em conta, por exemplo, os resultados líquidos? É que, segundo o livro branco, cerca de metade das empresas municipais tiveram resultados líquidos negativos desde 2009. Portanto, se é esse um dos critérios ou se há outro que influencie? Muito bem. Bom, relativamente à poupança, se nós quisermos ser rigorosos, temos desde logo de esperar por aquilo que é o resultado final. Evidentemente que poupar vai-se poupar, mas queria também aqui dizer que, para além de poupar, aqui o que se pretende é simplificar, desburocratizar, racionalizar a organização da administração local. Isto, insisto, são mais duas peças, enfim, a peça das empresas locais, a dos dirigentes, a redução de autarquias que já está para a promulgação do Sr. Presidente da República. Estamos a trabalhar e estará pronta dentro de, no máximo, 3 meses, a lei das competências, que entra depois com a administração central também e a descentralização. Portanto, isto a poupança com certeza que será atingida, como é óbvio. Isso depende do cenário que agora, na autonomia de cada um dos municípios, em função do diploma, venha a ser aplicado. E, portanto, relativamente a isso eu não tenho a quantificação precisa, não tenho nenhuma dúvida, é que se vai racionalizar, simplificar e poupar também. Quanto aos critérios, os critérios para a existência de empresas locais, para além, naturalmente, do artigo 35 do Código de Sociedades Comerciais, são os seguintes. Os subsídios de exploração têm que ser devem ser inferiores a 50% das receitas. Portanto, o total
dos subsídios de exploração não podem representar mais do que 50% das receitas das empresas. Por outro lado, os proveitos devem ser maiores do que 50% dos gastos totais. Isto, para um caso e para o outro, ao longo dos últimos 3 anos. Há ainda um quarto critério, também reportando aos últimos 3 anos, que implicará que, se o EBITDA for negativo, deduzido do volume de investimentos, então também é outro critério para o qual, e eles não precisam de concorrer uns com os outros, basta que um dos critérios não seja atingido durante os últimos 3 anos, para a empresa em causa, enfim, ficar provado que ela tem que, para prosseguir aquele fim autárquico, tem que deixar de ser empresa, tem que fundir com outras empresas, tem que eventualmente internalizar, enfim, será a opção de cada um dos municípios, porque também é verdade que, e isso foi muito claro em termos de conclusões do Livro Branco, nós, no que diz respeito a empresas municipais, temos cerca de 400 entidades, sendo que isto é um aspecto importante e particular da administração local. Estas 400 entidades, do ponto de vista daquilo que é o seu âmbito de atuação, são de todos os tipos. Há empresas municipais de todas as tipologias e algumas empresas municipais prosseguem fins absolutamente essenciais para a vida das comunidades locais, tais como, por exemplo, transportes escolares, serviço de refeições escolares. O que nós dizemos é que, para prosseguir esses fins autárquicos essenciais para aquelas comunidades locais, se não se cumprirem critérios para a existência de uma entidade empresarial, então tem que haver, enfim, naturalmente que os fins têm que ser prosseguidos, mas tem que haver, nesses casos específicos, internalização, se for essa a opção do município, e eventualmente externalização desse serviço. E, portanto, há aqui esta definição mais criteriosa naquilo que é a figura empresarial. Pondo, se quiserem, fim a uma discussão, sobretudo ao longo dos últimos anos, que tem a ver com a razão e o racional de existência de muitas empresas municipais no nosso país. A indexação do salário dos administradores ao vereador da tempo inteiro, isso é aplicável para as empresas que já existem ou para as empresas que vierem a ser criadas? Para todas as empresas. Portanto, a referência até aqui, em termos salariais, dos administradores das empresas municipais, era o salário do Presidente da Câmara. E a partir de agora, uma vez este diploma aprovado, naturalmente, todas as empresas desta tipologia, os seus administradores, irão ter como referência salarial o vereador a tempo inteiro. Bloomberg News, em relação à dívida dos municípios, já há uma ideia do montante global da dívida dos municípios e se algum destes municípios terá que reestruturar a dívida, se já há um plano nesse sentido? Relativamente à dívida dos municípios, os dados que foram validados pela Inspeção-Geral de Finanças, a dívida de curto prazo, somada com a dívida de médio e longo prazo, anda em torno de 7,8 mil milhões de euros. Foram também validados os dados das dívidas de todo o setor empresarial local. Se somarmos a este valor as dívidas do setor empresarial local, o total será, ou é, de 9,3 mil milhões de euros. Números, aliás, que prosseguem aquilo que já eram os dados da Direção-Geral de Autarquias Locais. Do público. Há pouco disse que não tem ainda uma percepção da poupança no valor, mas pelo menos no número de dirigentes, presumo que já haja um valor indicativo ou uma previsão. E depois, gostaria de esclarecer uma coisa. Estes 4 critérios de que falou sobre as empresas municipais são cumulativos. Ou seja, a empresa tem que cumprir estes quatro critérios ou não. E gostaria que explicasse os critérios da matriz para o cálculo do número de dirigentes. Obrigada.
sobre o número de dirigentes, na verdade, mais uma vez, aqui temos os 3 patamares possíveis, os 3 cenários possíveis. Nós temos um total de dirigentes de 3.000, hoje os dados rigorosos são 3.387 dirigentes, incluindo os dirigentes dos serviços municipalizados que passam a contar para este perímetro. E, portanto, aqui, em função do cenário, aplicar-se-á o valor percentual. Relativamente aos critérios das atividades para a existência das atividades empresariais locais, basta que um dos critérios não seja cumprido. Em relação aos cálculos da matriz dos dirigentes, isso é uma história mais longa, porque há vários tipos de dirigentes: diretores municipais, diretores de departamentos, chefes de divisão, dirigentes de terceiro grau. Nós estabelecemos um patamar mínimo a partir do qual pode existir um determinado dirigente, enfim, dando aqui algumas pistas sem entrar em muitos detalhes. Os municípios que têm até 5.000 habitantes podem ter um chefe de divisão e um dirigente de terceiro grau. Os que têm até 10.000 habitantes podem ter 2 chefes de divisão, portanto mais um do que os anteriores. Pode haver diretores de departamento somente nos municípios a partir dos 40.000 habitantes. Podem haver diretores municipais nos municípios que têm mais de 100.000 habitantes. Depois, existem aqui um conjunto de outros critérios, para além do número de habitantes. Pois, há um conjunto de regras para se poder somar em cada um destes patamares de dirigentes mais dirigentes. Para além do número de habitantes, os outros critérios que estão aqui incluídos no diploma são a participação nos fundos, portanto aqui tem que ver com a capacidade financeira dos municípios, os movimentos pendulares, porque na verdade, para além do número de habitantes, sobretudo nas principais cidades, há movimentos pendulares das populações que obrigam a uma determinada atividade autárquica, que vai para além das pessoas que lá vivem. Portanto, movimentos pendulares é um critério novo que é colocado neste diploma, e o outro critério novo que é colocado é o número de dormidas turísticas. E, portanto, este conjunto de critérios conjugados, então, na matriz, permitirá chegar aos patamares máximos em cada um dos níveis dirigentes, em cada uma das tipologias de município. Ana Rita Guerra, do DN. Eu gostava de saber, daqueles 145 municípios que falou, que ainda podem ter mais dirigentes, quantos é que não o poderão fazer em virtude das dívidas? O número, em rigor, eu não o tenho. Serão cerca de 30 municípios que devem estar nessas condições dessa condição económico-financeira aplicada. Responder à segunda parte da pergunta era se há municípios que terão que reestruturar a dívida. Vamos ver. Nesta altura, o que o Governo está a analisar é este conjunto de municípios que têm uma situação mais grave do ponto de vista financeiro. Na verdade, nós hoje temos um conjunto de municípios que têm uma estrutura de receita que tem vindo a diminuir e uma estrutura de despesa, enfim, inadequadas. E, portanto, nesta altura, nós estamos a fazer uma análise desse conjunto de municípios para se poder desenhar um programa de ajuda específico para estes municípios. Não se trata aqui de reestruturação, trata-se de um programa de ajuda, sobretudo no que tem que ver com as dívidas que têm mais de 90 dias, as dívidas em atraso, sobretudo nestes municípios que apresentam graves dificuldades de tesouraria. Boa tarde, Paula Varela, da Renascença. Era só para precisar, fiquei com a ideia que disse, mas já não tenho a certeza no início, que estes 2 diplomas seguem já na próxima semana para o Parlamento. Depois também falou num prazo que as autarquias vão ter de 6 meses para analisarem quais são os serviços. No fundo, perceber qual é o prazo do Governo para ter tudo isto aplicado. Eu não tenho, por exemplo, o livro branco, portanto não sei se está lá o prazo certo. Bom, os diplomas seguirão naturalmente
para a Assembleia da República, onde serão discutidos, uma vez aprovados e promulgados pelo Sr. Presidente da República, no que diz respeito às atividades empresariais locais. A partir dessa data de promulgação do Sr. Presidente da República, os municípios que têm, depois da análise do diploma, de fazer alguma coisa naquilo que é o seu setor empresarial local ou participações locais, terão 6 meses para decidir e para deliberar na Assembleia Municipal qual é o caminho que querem seguir. E, portanto, esse é o prazo. No que diz respeito aos dirigentes, o que o diploma prevê, como há comissões de serviço que estão a ser cumpridas, o que o diploma basicamente diz é, até 31 de dezembro de 2012, todos os municípios que tiverem que mudar a sua estrutura organizacional têm que a ter aprovada na Assembleia Municipal. Mas prevê ainda o diploma que, se optarem por não indemnizarem estes dirigentes, possam deixar terminar as atuais comissões de serviço e então, a partir daí, aplicar a nova estrutura organizacional. Dante, não. Só uma questão, em relação às empresas, as novas vão ter que ser apresentes ao Tribunal Constitucional, as fusões, etc. E as outras... Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, desculpe. E as outras, o que é que lhes vai acontecer? As outras que já existem também terão que depois passar pelo Tribunal de Contas ou continuarão no processo normal? Digamos que estão solventes, existem, o que é que lhes vai acontecer? Isso é uma boa pergunta, porque desde logo dentro destas 400 empresas, evidentemente que há boas empresas. Todas aquelas empresas que cumprem este conjunto de critérios aqui fixado, naturalmente continuarão a sua atividade normal, evidentemente com aquelas modificações que o diploma prevê e que são universais e passam a ser universais para todas as empresas, mas essas não têm que sujeitar naturalmente a nenhuma espécie de visto, mas dizer algo que é importante e que disse no início, passarão a ter um nível de controlo similar ao dos municípios. Na verdade, o que nós fomos tendo em Portugal é que os municípios têm um controle muito apertado, inspeções das autarquias locais, da Inspeção-Geral de Autarquias Locais, inspeção proveniente da Inspeção-Geral de Finanças, mas depois estes outros perímetros de atividade autárquica não eram tão controlados. E portanto, este diploma também reforça o controlo, como eu disse, e reforça a transparência no que diz respeito a todas estas atividades empresariais. Em relação à poupança com esta reforma, disse que não conseguia adiantar um valor porque cada autarquia depois vai aplicar estas percentagens, mas o Governo tinha estimado mais ou menos 55 milhões de euros como poupança para esta reestruturação. Eu pergunto-lhe se estima que fique a rondar esse valor, a quem que ultrapasse, tem alguma estimativa? Eu não sei onde é que foi retirar esse valor de 55 milhões de euros. Repare, em bom rigor, em termos daquilo que é o cenário final das atividades empresariais locais, o que nós podemos dizer é que, fazendo um varrimento com estes critérios nas atuais empresas, aproximadamente metade das empresas não cumpre estes critérios. Naturalmente que isso prosseguirá a poupança. No que diz respeito aos dirigentes, uma coisa é analisar aquilo que os dirigentes ganham, mas na verdade a maior parte deles até são funcionários das autarquias e portanto continuarão a ser funcionários, deixarão de ser dirigentes e portanto este cenário também, atendendo à racionalidade, como explicou o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, atendendo à racionalidade dos diplomas, na verdade eles deixam depois a autonomia do poder local para, enfim, agora com mais regras, com mais regulação, poderem prosseguir e fazer a sua análise. Portanto, em rigor, nós não podemos falar de números. Seguramente estamos a falar de muitos milhões de euros, mas estar aqui a precisar é estar a especular. Bom, eu agradeço então as perguntas sobre estes diplomas das autarquias. Penso que as questões ficaram minimamente esclarecidas com os senhores jornalistas. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude para vos fazer a apresentação das linhas essenciais da criação deste Tribunal Arbitral do Desporto. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. O Conselho de Ministros aprovou o anteprojeto que institui, sob a égide do Comitê Olímpico de Portugal,
um Tribunal Arbitral do Desporto, com competência específica para administrar a justiça relativamente a litígios que relevem do ordenamento jurídico desportivo ou relacionados com a prática do desporto. No fundo, a resolução de litígios direta ou indiretamente conexos com o desporto nas suas diferentes modalidades. Grande parte dos conflitos, como sabemos, que emergem no fenómeno desportivo reportam-se a atos e omissões das federações esportivas dotadas de utilidade pública desportiva, das ligas profissionais, de entidades que exerçam poderes públicos. Portanto, quando uma federação desportiva, por exemplo, está a adotar um regulamento ou a aplicar uma sanção disciplinar, está a exercer poderes públicos, está a adotar atos com natureza pública. Por isso mesmo é que a sindicância, ou portanto a via jurisdicional destes mesmos atos, tem sido constantemente canalizada para os tribunais, designadamente para os tribunais administrativos. Ora, é consensual que uma justiça que possa ser morosa, possa ser onerosa e que possa não ser especializada no fenómeno desportivo, não é o cenário ideal. E por isso, uma vez que, todos sabemos também, que a calendarização do fenómeno desportivo, a especificidade do fenómeno desportivo, não se compadece com essa justiça, digamos, vamos chamar assim, dos tribunais comuns. Por isso, o desporto precisa de uma justiça célere, rápida, pronta, uma justiça especializada e uma justiça desejavelmente menos onerosa, mais barata. Assim, este anteprojeto institui um Tribunal Arbitral do Desporto como mecanismo alternativo aos tribunais de resolução de litígios, com dois pressupostos fundamentais que resultaram logo à partida da articulação que foi feita com a Sra. Ministra da Justiça e a tutela da Juventude e do Desporto. Um pilar essencial é o descongestionamento dos tribunais, política que tem vindo a ser seguida pelo Governo em diferentes medidas e também necessariamente no fenómeno desportivo, e depois também, naturalmente, que o movimento associativo desportivo, face à especificidade que aqui está em causa, tenha uma intervenção na organização, no funcionamento deste tribunal. Assim, o futuro Tribunal Arbitral do Desporto terá serviços de arbitragem, também serviços de mediação e serviços de consulta. O anteprojeto de diploma prevê também toda a tramitação processual. Este Tribunal conjugará, por um lado, a arbitragem necessária para os tais atos e omissões das federações esportivas com utilidade pública desportiva, das ligas profissionais, de outras entidades esportivas, portanto, que estejam no âmbito da organização, da regulamentação, da direção, da disciplina, recordo, poderes públicos e também a matéria do doping, da dopagem. Será um mecanismo de arbitragem voluntária para os demais conflitos, designadamente conflitos de direito privado. Por exemplo, questões conexas com direitos de imagem, patrocínio desportivo, direitos de transmissões televisivas, a questão da justiça desportiva laboral, vamos chamar-lhe assim, por exemplo, a apreciação da irregularidade de ilicitude de um despedimento no contexto desportivo será apreciada por este Tribunal Arbitral do Desporto e há sempre este pressuposto, mantém-se a regra de que devem previamente ser esgotadas as vias jurisdicionais internas das federações, ou seja, não desaparecerão um Conselho de Disciplina, ou Comissão de Disciplina e um Conselho de Justiça. Este Tribunal será a última via, uma via que se pretende exclusiva e definitiva em grande parte das matérias e no que tange aos recursos funcionarão no seio de uma Câmara no próprio Tribunal Arbitral do Desporto. Tratando-se de uma justiça desportiva institucionalizada, haveria que, naturalmente, sediá-la junto de um organismo representativo do fenómeno desportivo. À imagem e semelhança do que sucede do ponto de vista internacional, das melhores práticas internacionais, em que o Comitê Olímpico Internacional sedeia o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, a entidade de cúpula do movimento associativo desportivo nacional é o Comitê Olímpico de Portugal e, portanto, é aí que se vai sediar este Tribunal Arbitral do Desporto, competindo ao Comitê Olímpico de Portugal promover a instalação e o funcionamento deste mesmo Tribunal. Muito obrigado. João Miguel Santos, da RTP. Este Tribunal terá competência para casos de litigância laboral? Sim.
Existe já neste momento um mecanismo de arbitragem em litigância laboral. Dou-lhe o exemplo da Comissão Arbitral Paritária de Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. O que este diploma prevê é precisamente uma arbitragem necessária nessa sede. O exemplo que dei há pouco precisamente incide sobre a temática juros laboral, portanto a apreciação da irregularidade do instituto de despedimento, por exemplo, averiguar se um despedimento foi efetuado de forma lícita ou ilícita, com ou sem justa causa, será apreciado por este tribunal. E saber qual é que é o prazo para a instalação deste tribunal e início do seu funcionamento? Conforme o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros fincou, trata-se de um anteprojeto aprovado pelo Conselho de Ministros, precisamente para dar lugar de imediato a consultas, a auscultações, no universo do setor da justiça e também no setor do desporto, para que depois, finda dessas audições e consultas, que se pretendem rápidas, mas que se pretendem completas, seguir para a Assembleia da República. Isto é um anteprojeto de proposta de lei, portanto, depois competirá à Assembleia da República, ao Parlamento, aprovar este mesmo diploma, e esperemos naturalmente que seja feito com a celeridade que se impõe. Inês Lima. De qualquer maneira, deixe-me só acrescentar que o Sr. Secretário de Estado não disse agora, a ideia é, depois de todo este percurso, em qualquer circunstância, tratando-se do diploma que é, a proposta do Governo, em princípio, é que ele tenha depois um vacácio legis pelo menos de 60 dias, entre 60 a 90 dias, mas a Assembleia da República depois tomará uma decisão definitiva sobre a entrada em vigor. Ou seja, um diploma desta natureza, como compreendem, depois de aprovado, promulgado e publicado, é preciso instalar o Tribunal e é preciso que os agentes se familiarizem com os procedimentos de utilização do Tribunal para depois ele poder começar a funcionar. Portanto, ainda haverá necessariamente, para além de tudo aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, uma vacácio legis para a entrada em vigor de todos os instrumentos de funcionamento do Tribunal, que será uma decisão da Assembleia da República, mas que o Governo sugerirá que medeie entre os 60 a 90 dias para a entrada em vigor, depois de publicar. Isso, como o Sr. Secretário de Estado disse, vai depender muito do processo legislativo na Assembleia da República, não é? E o Governo aí já não... O Governo, eu penso que o Governo seguramente que, antes do final do mês de maio, dará entrada na Assembleia da República do projeto, da proposta de lei, já não do anteprojeto, mas já do projeto, depois de recolhidos os contributos das audições que vão ser necessários fazer em todas as matérias que aqui foram abordadas, inclusive a matéria de natureza laboral, como é evidente. A partir daí, depois depende dos calendários de funcionamento dos órgãos de soberania que vão estar envolvidos. Eu gostava só de perguntar que avaliação é que o Governo faz da atual situação da Primeira Liga de Futebol Profissional em Portugal e do facto de poder haver clubes a competir com incumprimento salarial, e se o Governo pensa que se justifica alguma alteração legislativa, se pretende fazer alguma alteração legislativa relativamente a estas matérias. Uma vez que esse assunto não foi tratado hoje em Conselho de Ministros, permitia-me não compreenderá não responder essa questão, mas manifestar a minha total disponibilidade para noutra sede o fazer. Muito obrigado. Se não há mais questões, agradeço as vossas perguntas e a vossa presença. Um bom almoço.